Bom dia, pessoal. Os alunos do segundo ano A, né, da Escola Carlos Alberto Carrara. Então, agora, pessoal, eu vou compartilhar minha tela com vocês, né, que nós vamos iniciar a aula. Tá aparecendo aí para vocês? Apareceu? Apareceu? Sim. Então, vamos lá, pessoal. Hoje é a aula 2, tá? A semana passada a gente teve a aula 1, né? Foi mais um bate-papo informal, mas hoje é a aula com conteúdo já. É uma aula do dia 16 de fevereiro de 2021, referente ao primeiro bimestre, tá? São para os alunos do segundo ano, tá? E depois do final da aula, vou estar postando no grupo do WhatsApp, lá, a atividade 1, referente ao primeiro bimestre de 2021. Eu queria fazer outra pergunta para vocês também. Todo mundo conseguiu entrar nos grupos do Google Sala de Aula lá, a turma? Que a partir da semana que vem eu vou começar a postar as atividades por lá. Beleza? Eu consegui entrar, mas só que de vez em quando tá bugando, eu tô tendo que sair da conta e tendo que entrar de novo. Ah, tá. Então, beleza. Mas então, essa semana eu vou postar pelo WhatsApp, tá? Então, por enquanto, eu vou botar no WhatsApp. A partir da semana que vem, eu vou postar pelo Google Sala de Aula. Então, vamos lá. Tema 1. Então, já é do tema do caderno do aluno, que vocês não receberam o caderno do aluno ainda, né? Eu já peguei já. Já Sheila, já pegou? peguei também. Tá. Então, esse material aqui, que eu estou passando a aula para vocês, é referente ao caderno do aluno que vocês estão em mãos aí, né? Quem tem. Então, é tema 1, que é fenomenologia, calor, temperatura e fontes, tá? Qual habilidade que nós vamos trabalhar hoje? Então, vai identificar fenômenos, fontes e sistemas que envolvam calor, para a escolha de materiais apropriados a diferentes usos e situações. Identificar e caracterizar o funcionamento dos diferentes termômetros, tá bom? Então, pessoal, isso aqui, ó, é o código, tá? Para vocês entrarem na turma lá, na turma de física, no Google Sala de Aula, ou Google Classroom, né? Quem não conseguiu entrar, por favor, entrar, porque a partir de semana que vem estarei postando as atividades através do Google Sala de Aula. Então, vamos lá. Então, pessoal, calor e temperatura. Calor e temperatura, o que vocês acham? É a mesma coisa? Não. Então, realmente é diferente. Depois eu vou explicar para vocês. Então, ó, o calor está profundamente ligado a todos os processos naturais e artificiais que nos cercam. Tá? De maneira direta ou indireta, ele está sempre presente no cotidiano do ser humano. Por isso, neste tema, iniciaremos o estudo de física térmica. Tá? Então, o que é visto no segundo ano do ensino médio? Então, vocês vão ver tudo que está ligado com física térmica, a parte de ótica, né, e a parte de som, acústica, tá? Então, esses três temas são abordados no segundo ano do ensino médio. Então, até o final do ano, vocês vão ver física térmica, acústica e a parte de física ótica, tá? Então, a partir de discussão de fenômenos, fontes e sistemas que envolvam a troca de calor e fenômenos que são recorrentes no nosso dia a dia. Um exemplo lá, termos, processos, objetos. Neve. Qual a utilização lá? Neve, fenômeno da natureza. Ferro de passar, alisar as roupas por meio de calor. Quem mais pode citar um processo de calor? Exemplo, pode ser calor ou frio, tá? Podia ser citado, por exemplo, quando põe uma panela no fogo, assim, ou não. No forno, Pode. né? É, Convenção, convecção, pode, que nem geladeira. Qual é a finalidade da geladeira? Então, né, resfriar os alimentos. Ar-condicionado, ventilador, assim por diante. Então, você tem vários utensílios na sua casa que eles são processos térmicos, né, que são utilizados para tem alguma utilização, alguma função, né? E
tem uma tabela, continuação dessa tabela faz parte de um exercício lá que eu passei para vocês, tá? Então, ninguém tem dúvida. Tranquilo, né? Então, um fogão. Qual é a finalidade do fogão lá? O fogão vai o quê? Ele vai gerar fogo através do gás. O fogo vai fazer o quê? Ele vai esquentar a panela. A panela é através do quê? Da condução de calor, porque o fogo esquenta a panela. A panela é feita de ferro, de aço, tem panela de hoje de inox, de alumínio. Então, ela vai esquentar a panela. Através da condução do calor, essa panela aquece e também esquenta um alimento. Frita um alimento, Professor, cozinha um alimento, né? professor, Oi. mas a eletricidade também causa calor, não causa? No banheiro, por exemplo, É o efeito gera Joule, calor na água. o efeito Joule, né? Então você pode colocar através do quê? Mas o chuveiro é através do quê? Do efeito Joule. É o calor, a energia, né? Elétrica que entra na, na rede elétrica, ela passa pela resistência. O que acontece com a resistência? Quando o próprio nome já diz, a resistência do chuveiro nada mais é que o que ela impede a passagem dos elétrons. Os elétrons, eles têm uma dificuldade em percorrer ali aquela espira, né? Porque se você vê resistência, é como se fosse uma espiral. Então, como ela tem uma certa dificuldade de percorrer ali, ela esquenta. Então, a gente chama de efeito Joule, tá? Também pode estar relacionado com a física térmica. Por quê? Porque é o efeito Joule. É energia elétrica transformando em calor. Antigamente, existiam as lâmpadas incandescentes, né? Que é essa lâmpada que tinha filamento. Essas lâmpadas nem fabricam mais, né? Essas lâmpadas foram proibidas. Por quê? Porque ela consome muita energia e a lâmpada esquentava muito. Então, a perda de energia era transformada em calor. Então, além de gerar a luminosidade, o que acontecia? A lâmpada esquentava. Então, tinha um desperdício grande de energia. Então, com o passar do tempo, aí foi colocando lâmpada fluorescente, lâmpada de LED, né? Que é a lâmpada fria. A lâmpada de LED você pode colocar uma que ela não esquenta. É a lâmpada fria. Por quê? Porque o gasto de energia dela é menor, tá? Vamos lá. Pergunta que eu fiz para vocês. Qual é a diferença de calor e temperatura? Alguém sabe me dizer? Calor seria tipo o aquecimento de alguma coisa, a temperatura poderia variar entre frio, quente, calor. Seria isso? Quer ver? Vamos lá. O calor, que também pode ser chamado de energia térmica. Então, essa energia térmica corresponde à energia que está em trânsito, que se transfere de um corpo para outro, em razão da diferença de temperatura. Essa transferência ocorre sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, que atinge o equilíbrio térmico. Um exemplo, eu dei da panela no fogão. Então, essa energia térmica, quem que é? Quem que é a fonte de calor? É o fogo, não é? No fogão? Aí, que material que eu tenho na panela? Tem que ser um material condutor de calor, não é? Se eu colocar lá uma panela de barro, madeira, então tem que ser o quê? Um metal. Normalmente é o quê? Ou é ferro, antigamente as panelas eram de ferro, né? Hoje é inox, alumínio, né? Tem outros materiais. Então, a transferência dessa energia térmica, o fogo está esquentando a panela. A panela, através da condução do calor do fogo, a panela se aquece. Então, ela vai atingir uma maior temperatura. O que é o equilíbrio térmico? Um exemplo. Eu pego uma água quente e uma água gelada. Quando misturo essas duas águas, vai chegar um certo momento que vai ocorrer um equilíbrio térmico, né? Essa água vai estar numa temperatura de um certo grau, tá? Isso que é o equilíbrio térmico. Quando as duas misturas se transformam e se equilibram numa certa temperatura. Um exemplo, eu tenho lá uma água a 100 graus, está em ponto de ebulição já, a água está fervendo já, tá? Em 100 graus Celsius. Aí eu pego uma água com gelo, misturo as duas.
Então, na hora que eu misturo essas duas, depois de um certo tempo, essa água vai atingir um equilíbrio térmico, por exemplo. Vai ficar lá 60 graus, 50, entendeu? Isso que é o equilíbrio térmico. Tranquilo? Alguma dúvida? Não. Beleza. Então, vamos lá agora falar o que é a temperatura. Então, tanto a temperatura quanto a energia térmica são medidas de energia cinética. Então, ó, a temperatura ela está relacionada a quem? A energia cinética das partículas de um corpo. Então, porque todo corpo tem moléculas, né? Tem partículas. A diferença é que a energia térmica é a soma total dessas energias. Já a temperatura está relacionada à média delas, entre as partículas, tá? Então, a temperatura está relacionada mesmo ao quê? A temperatura ambiente, ou temperatura daquele objeto, né? Que é as partículas. Um exemplo, eu tenho lá um alimento que eu retirei da geladeira. Aí eu peguei esse alimento e coloquei dentro do micro-ondas para ele aquecer. Coloquei lá durante 2 minutos. Como que funciona o micro-ondas, né? Para aquecer esse alimento? Todo alimento possui moléculas de H2O, água. Então, quando você coloca esse alimento para esquentar no micro-ondas, o que acontece? Essas partículas de água, através das ondas eletromagnéticas que está dentro da câmara do micro-ondas, que vai emitindo, essas moléculas começam a se movimentar. Quando as moléculas se atritam, uma bate na outra, é que ocorre o quê? O aquecimento desse alimento. Então, através da agitação das moléculas, através do atrito entre as moléculas de água, o alimento se aquece. Se você colocar lá um prato sem nada e colocar para esquentar, ele não vai esquentar, vai? Porque não tem moléculas de água lá. Então, só vai esquentar no micro-ondas onde tem moléculas de água. Tá bom? Alguma dúvida? Tranquilo até agora? Tranquilo. Certo. Então vamos lá. Então, ó, conceito de calor. O calor é energia em movimento, tá? Devido à diferença de temperatura. Então, o calor, lembra que em física tem tudo unidade de medida? Então, o calor, ele é medido em calorias ou em joules. Então, 1 quilocalorias é equivalente a 1.000 calorias. 1 caloria, ela é correspondente a 4,2 joules. Então, futuramente, nos exercícios mais para frente, nós vamos trabalhar também utilizando esses valores, tá? Então, agora nós vamos aprender a fazer a conversão das escalas termométricas, tá? Então, surgimento das escalas. Então, teve as primeiras escalas que foi criada, ó, foi por volta de 1724, que foi a escala do Fahrenheit, tá? Que ele queria fazer a temperatura lá do corpo humano. Depois veio a escala Celsius, 1742. Ele era astrônomo, tá? E ele conseguiu fazer o ponto de congelamento da água. E o ponto que é 0 grau. E o ponto de ebulição, que é 100 graus Celsius. E depois foi criada a escala Kelvin, que é chamada de escala absoluta, tá? Aqui, ó, a gente pode ver de uma maneira melhor. Então, aqui, ó, esses valores aqui de baixo, ó, todos esses valores aqui embaixo, é o ponto de gelo, tá? Esses valores aqui em cima é o ponto de ebulição ou ponto de vapor. Percebam que os valores são diferentes para cada temperatura. Na escala Celsius, ó, o ponto de gelo é 0 graus Celsius. O ponto de vapor, ou ebulição, 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, o ponto de gelo, 32 graus Fahrenheit. E o ponto de vapor, ou ebulição, 212 graus Fahrenheit. Na escala Kelvin, eu tenho 373 graus, ponto de gelo, 273, né? Desculpa. E 373 o ponto de vapor ou de ebulição. Aí a gente tem o quê? A relação entre as 3 escalas. Então, ó, eu tenho a escala Celsius, a Kelvin e a Fahrenheit. A Celsius é utilizada no Brasil, tá?
A Kelvin é na Europa e é chamada de escala absoluta. A Fahrenheit é nos Estados Unidos, tá? E eu acho que Belize, acho que tem alguns países que também utilizam. Quando a gente compara essas três escalas, a gente chega nessa relação aqui, ó. Por quê? Porque a gente consegue transformar de uma escala para outra, a gente consegue converter. Então, agora eu vou ensinar vocês, ó, a converter de uma escala para outra. Então, qual é a primeira conversão que nós vamos fazer? Eu vou converter 36 graus Celsius para a escala Fahrenheit. Qual é a fórmula que eu vou utilizar? A fórmula que eu passei aqui, ó. Essa aqui. Então, dessa forma, a gente consegue fazer a relação. Então, qual foi a temperatura que foi fornecida? Não foi graus Celsius? Então, eu pego temperatura Celsius dividido por 5, que é a parte da fórmula de Celsius. Qual escala que eu quero converter? Não é Fahrenheit? Então, eu pego a parte da fórmula lá, da relação do Fahrenheit, que é temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o 36 e substituir no lugar do temperatura Celsius. Então, o 36 vai vir aqui. Substituir na fórmula. O que eu faço agora? Multiplico em cruz, né? Então, eu sempre começo multiplicando aonde tem uma variável aqui. Qual a variável? TF, que é a temperatura Fahrenheit. Então, o 5 vai estar multiplicando quem? Todo mundo aqui, ó. Por isso eu coloco entre parênteses. Então, 5 vezes TF, 5TF. 5 vezes menos 32 vai dar menos 160. Beleza? Então, já multipliquei um lado. Agora, vou multiplicar o outro lado. 9 vezes 36, 324. Cheguei numa equação do primeiro grau, cuja variável é o TF. Lembra que eu tenho que fazer o quê? Onde eu tenho o número e a letra, ele tem que ficar do primeiro membro, que é o lado esquerdo da igualdade. Então, ele já está isolado aqui. O 324, que é o número sozinho, tem que ficar no segundo membro, que é o lado direito da igualdade. Então, o 324 já está do lado certo. Quem que está do lado errado? O menos 160. Então, na hora que eu troco ele de lado, ó, ele não estava aqui do lado esquerdo, ele foi para o lado direito, não foi? Então, ele vai ficar positivo. Então, ficou mais 160. Agora, é só fazer o quê? Vou somar esses dois, vai dar 484. Isolo o TF, vai ficar 484 dividido por 5. Quando eu faço a divisão, vai dar aproximadamente 96,8 graus. Tranquilo, né? Alguma dúvida? Vocês vão assistir na minha aula depois, que eu vou postar no YouTube, né? Então, estou fazendo bem devagarzinho, passo a passo. Então, esse aqui é o primeiro exemplo de conversão. Eu converti da escala Celsius para Fahrenheit. Agora, vamos fazer o segundo exemplo. Então, agora eu vou converter da escala Celsius para a escala Kelvin. Então, qual a temperatura que foi fornecida? 50 graus Celsius. Então, qual a parte da fórmula que eu trabalho? Trabalho a fórmula de Celsius, tá? E trabalho a parte do Kelvin. Certo? Quando eu faço isso aqui, ó, o que eu posso fazer aqui? Os denominadores não são iguais? Sim ou não? Sim. Sim. Os dois não são 5? Quando denominadores são iguais, o que eu posso fazer? Eu não posso cancelar? Porque eu tenho 5 do lado esquerdo e 5 do lado direito. Então, eu posso... Cancelo esse. Cancelo esse. O que sobrou? Sobrou somente a parte de cima. TK igual temperatura Celsius mais 273. Quando eu transformo de Celsius para Kelvin, eu só vou somar. Então, se a temperatura é 50, ó, o 50 ele vem aqui. Então, vai ficar TK igual 50 mais 273. Somando, vai dar
323 graus. Tranquilo, né? Esse aqui é facinho. Essa conversão é a mais simples de todas. Eu tô O Kelvin somando. é mais fácil do que o do Brasil. É mais fácil, entendeu? Então vamos lá agora, por exemplo, 3, que é outra conversão. Também não é difícil. É simples. Vou converter da escala Kelvin para a escala Celsius. Como que eu faço isso? Então, eu tenho a temperatura Celsius aqui, dividido por 5. A outra fórmula, a parte da relação lá, é Kelvin. Como que é a fórmula do Kelvin? PK menos 273 dividido por 5. Aqui, novamente, os denominadores são iguais, não são? Sim. O que eu posso fazer? Eu posso eliminar, não posso? Para facilitar Cancelar. minhas contas, né? Então, eu posso eliminar esse 5 aqui e eliminar esse 5 aqui também. Sobrou quem? Sobrou só a parte de cima. Quem que é a parte de cima? Temperatura Celsius igual a temperatura Kelvin menos 273. Então, no outro a gente fez uma adição. Aqui a gente vai fazer uma subtração. Então, ó, qual é a temperatura fornecida? 343 graus. Então, vai ficar temperatura Celsius igual a 343 menos 273. Fazendo essa subtração, a resposta vai dar temperatura Celsius igual a 70 graus. Tranquilo, né? Uma subtração aqui. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo. Não. Agora vamos. Concluímos que Fahrenheit é o mais difícil. E agora, então, a que vai dar um maior trabalho vai ser transformar Fahrenheit para Kelvin ou Kelvin para Fahrenheit, e vice-versa, né? Então, vamos para o quarto exemplo. Então, vamos transformar 100 graus Fahrenheit na escala Kelvin. Então, eu tenho a escala Fahrenheit, que é essa aqui, parte da fórmula. Temperatura Fahrenheit menos 32, dividido por 9. A parte da fórmula do Kelvin. Temperatura Kelvin menos 273, dividido por 5. Eu posso cortar esses dois números aqui? Não. Não, porque são diferentes. Então, quando os denominadores são diferentes, eu não posso cancelar. Então, o que eu tenho que fazer? Substituir os valores. Qual foi o valor fornecido? Não foi 100 graus Fahrenheit? Então, aonde vai esse 100? Vai no lugar do TF. Vai aqui, ó. Aqui vai o valor 100. Então, eu venho aqui, pego minha fórmula e substituo. Então, substituir aqui, ó, 100. Então, primeiro eu tenho que fazer o quê, ó? Essa aqui é a fórmula, tá? Que é igual a essa, tá? Só mudou o T aqui. Aqui ele não colocou o T aqui. Mas a fórmula é a mesma. Então, o que eu tenho que fazer? No lugar do F, colocar o valor 100. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro, eu tenho que fazer essa subtração aqui, ó. Esses dois números aqui, eu tenho que fazer essa subtração. Então, a fórmula do Kelvin, eu repeti, não mexi com ela ainda. Então, eu substituí quem? A temperatura Fahrenheit, que é 100. Só que primeiro eu tenho que fazer a subtração. 100 menos 32 vai dar 68. O 9, eu repito. Então, eu repeti essa parte, fiz a subtração, que deu 68 sobre 9. Agora, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar em cruz. Eu sempre começo multiplicando o número pelo lado onde tem quem? Tem as letras. Por quê? Já vai ficar do lado certo da equação. Então, 9 vezes K, então vai ficar quem? 9 vezes K primeiro. 9K. 9 vezes menos 273, então o 9 está multiplicando 273. Menos 2.457. Já multipliquei esse lado. Agora vamos multiplicar quem? O 5 pelo 68. 5 vezes 68, 340. Novamente, cheguei na equação do primeiro grau. O 9K, ele é um número que tem uma letra, né? Uma variável. Ele tem que ficar do lado esquerdo da igualdade, que é o primeiro membro. Então, já está do lado certo. O 340, que é o número sozinho, já está do lado certo também, não está? Que é o segundo membro. O menos 2.457 está do lado certo, pessoal? Que é o número sozinho. Ele tem que estar do lado aonde? Do lado esquerdo ou direito?
Ele tem que mudar de lado, não tem? Sim, para ficar positivo. Quando eu mudo ele, ele vai ficar positivo. Por quê? Ele não estava aqui do lado esquerdo da igualdade, ele mudou para o lado direito da igualdade. Quando eu faço isso, eu tenho que trocar o sinal. Agora eu vou somar esses dois números. Somando 340 mais 2.457, vai dar 2.797. Aí eu vou fazer o quê? Isolar o K, que é o valor do Kelvin que eu quero saber, e fazer essa divisão. 2.797 dividido por 9 vai dar aproximadamente 310,7 graus. Beleza? Então, achamos o valor dos 100 graus Fahrenheit na escala Kelvin. Então, esse é o quarto exemplo e último. Tá? A gente também pode fazer ao contrário, vice-versa. Eu posso colocar o valor na escala Kelvin e pedir para transformar na Fahrenheit. O processo é o mesmo, né? Simplesmente vai mudar de posição aqui. Essa parte do Fahrenheit vai vir para cá. O processo de fazer é o mesmo, beleza? Então, nas próximas aulas a gente vai treinar bastante isso, tá? Então, esse aqui é os 4 exemplos básicos, tá? Que a gente pode fazer de conversão de escalas termométricas, beleza? Pessoal, a aula de hoje acabou. Alguém tem alguma dúvida? Então, eu vou postar lá no YouTube a aula de hoje que eu fiz com vocês, tá? Então, agora no final da aula, eu vou estar postando atividade lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Tá bom. Eu vou parar a gravação, tá? Parei de compartilhar a tela. Alguém tem alguma dúvida? A finalidade de fazer a gravação dessa aula é justamente auxiliar vocês, porque eu vou postar essa aula no YouTube e vocês vão precisar, quem está com dúvida em como fazer a transformação, você vai ter que assistir a aula novamente, ou quem não assistiu vai ter que assistir, para conseguir resolver os exercícios da atividade 2, da atividade 1, né? Do primeiro mês que eu vou postar agora no grupo no WhatsApp. Alguém quer falar alguma coisa? Eu só não entendi um pouco o comecinho do Fahrenheit, mas o finalzinho da conversão de Fahrenheit para Kelvins lá eu já entendi. Aí depois eu vou revisar, aí eu já entendo já. Tá, vai demorar um pouquinho, demora uns 10 minutinhos para eu receber o arquivo, né? Quando acaba a gravação, eu recebo por e-mail. Aí eu já vou postar no YouTube, tá? Aí demora para o YouTube carregar um pouquinho, aí eu já posto, daqui a pouquinho, uns 15, 20 minutos, eu já posto já no grupo lá. Agora eu vou postar a atividade e na sequência eu já posto lá o link do YouTube da aula de hoje, tá bom? Professor, se vir Oi. alguma temperatura negativa, ou então algum número negativo, faz a mesma coisa, né? Você vai calcular. É a mesma coisa. Comporta a mesma coisa. Ah, tá. Tá, na próxima semana eu vou estar fazendo situações diferentes também. Eu coloquei essas 4 exemplos principais e vou estar fazendo na semana que vem também, utilizando temperatura negativa, transformar de Fahrenheit para Kelvin, Kelvin para Fahrenheit e tudo mais. Então, hoje foi o pontapé inicial. Tá bom? Tá bom. Boa tarde, Pessoal, professor. Tchau. obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço a todos aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.